pequenos cuidados podem evitar grandes sustos aí nos primeiros meses de vida do seu bebê. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Nem sempre é preciso fazer muito, às vezes coisas bem simples, que parece que são tão básicas, mas que fazendo isso a gente pode sim acabar evitando problemas maiores, tá? E que fazem toda a diferença. Então a gente vai conversar no vídeo de hoje sobre isso. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Prazer, sou a Adriele Seibel, sou criadora do Ritmos da Maternidade. Se caso você não me segue lá no Instagram, já começa a me seguir e se inscreve aqui no canal, né? Para ajudar nesse crescimento aqui, nesse início dos nossos vídeos, das nossas postagens também. Se você é uma mamãe de recém-nascido ou está grávida, está procurando estudar, conhecer melhor sobre esse mundo infantil, esse mundo dos bebês, que é tão importante, né? A gente tem muitas informações para poder aprender nesse período. Mas chega de delongas, vamos lá então para conversar um pouquinho sobre quais são esses pequenos cuidados, o que a gente precisa pensar para esse período do recém-nascido. Às vezes tem um recém-nascido, principalmente aquele momento, né, que a gente chega com o recém-nascido do hospital em casa, e você tipo, opa, é eu e o bebê, meu Deus do céu, somos nós, aí a gente tem que dar conta, e aí vem várias questões de medos, inseguranças, e tem algumas questões que quando a gente realiza, podem evitar grandes problemas, até mesmo idas desnecessárias ao pronto-socorro, tá? Então a gente vai falar algumas delas. E o primeiro delas é a questão da limpeza do umbigo, do coto umbilical, tá? O coto umbilical era ali, né? O umbiguinho onde passava todos os nutrientes que esse bebê precisava e que é cortado na hora do parto. Então ele vai acabar secando no período aí de 7 a 15 dias até ele cair sozinho. Então a gente não puxa, não faz nada, né? Então a única coisa que vai depender do hospital, do médico, do procedimento, mas ou eles amarram ou eles colocam tipo um clipe para poder fechar ali essa passagem, não entrar nenhuma sujeira, não entra nada. E aí ele vai secando, e quando ele vai secando, ele vai ficando preto, tá? É a primeira vez que a gente vê esse tipo de situação, ai meu Deus do céu, ai que medo, mas calma, ali é uma região que para o bebê não dói, tá? Então o bebê não sente dor, não sente incômodo, então ele é esbranquiçado, levemente amarelado, né, quando esse bebê nasce, e aí ele vai ficando preto, vai preteando aos poucos até ele ficar bem sequinho e ele cai. Mas nesse processo a gente precisa de alguns cuidados que são básicos, que na verdade é bem simples. Então é um cotonete, não precisa ser cotonete de bebê. Aquele cotonete normal, que a gente está acostumado a limpar o ouvido, normalzinho, é esse que a gente precisa passar, tá bom? Então, limpar bem em volta do umbiguinho e, gente, em volta realmente bem, tá? Então, encostando bem ali nesse coto umbilical, secando. E aí você vai seguir a orientação do seu médico, tá? Tem alguns médicos que ainda orientam passar ou antisséptico ou álcool 70. Então, passar o algodão, molhar, né? E secar bem depois do banho ou troca de fralda, no mínimo 2 vezes ao dia. E hoje em dia, agora atualmente, né? Nesse ano que a gente tá vivendo, tá sendo recomendado agora somente o uso do cotonete, sem o álcool. Então aí você vai ver com o seu pediatra vai trazer as melhores orientações ali do que eles acreditam para poder secar esse umbiguinho. E aí quando a questão de a gente, sinal de alerta, né? Opa, é questão quando você vê que ou tá saindo alguma secreção ali, que tenha um mau cheiro. Então, quando o umbigo não tem cheiro, gente, não é uma coisa fedida, não é uma coisa ruim, tá? Ele vai cair, vai soltar aos pouquinhos e tá tudo bem. Se sair um pouquinho de sangue, também é normal, tá tudo bem. Às vezes é o sanguezinho que tá ali dentro, né? Então, conforme ele vai descolando, tem esse sanguezinho. Mas se tiver um excesso de sangue ou tiver um cheiro forte, um mau cheiro, você precisa sim levar o seu bebê para o hospital para que o médico ele possa realmente avaliar com atenção esse umbigo e te dar as melhores orientações.
E aí, uma dica extra, né? Se você não sabe, se você é mãe de primeira viagem, esse período do umbigo ali que tá, né, o coto umbilical, você dá uma dobradinha na fralda. Então, quando você coloca uma fralda no bebê, a fralda em si, ela cobre o umbigo, tá? Então, enquanto o bebezinho ele tá com esse coto umbilical penduradinho, a gente dá uma dobradinha só ali na frente para que não fique pegando em cima, para que fique bem sequinho, para que ele caia sozinho. Segunda dica, evite agasalhar demais seu bebê. Às vezes, isso já teve mães que fizeram isso, agasalharam demais seu bebê, aí viu que o bebê estava quente, foi medir, meu Deus, meu bebê está com febre, vai pro médico. É culpa da mãe. É culpa simplesmente do fato de ter agasalhado o seu bebê de uma forma exagerada, tá? Então o bebê, ele precisa sim um pouquinho a mais de casaco do que a gente tá. Então dependendo do clima que tá, eu tô de manga curta, dependendo do clima como tá, eu vou colocar uma manga fininha, mais longa no meu bebê, né? Então, um pouquinho a mais do que a gente precisa, mas nada muito em exagero, nada muito em excesso, tá? Então, tome cuidado com isso, porque só de você colocar uma roupa adequada no seu bebê, você vai garantir o conforto dele, tanto em questão de calor, se tiver muito calor pro bebê, né? Então ele ficar mais fresquinho, quanto a questão do frio, se tiver muito frio, você deixar esse bebê sim aquecido o suficiente para que ele também não passe frio, tá? Então o bebê sente frio, pelo amor de Deus, não vai me deixar a criança passando frio aí, que olha, tenho vontade de esganar umas mães quando eu vejo na rua, às vezes a mãe tá de casaco, tá tudo, mas a criança tá toda desleixada, tá com uma blusinha super fininha, então a gente também tem que tomar cuidado com os dois excessos, né? Falta de agasalho, mas também excesso de agasalho não é bom. E aí a dica é essa, né? Mas Adriele, como que eu vou saber se meu bebê tá com calor, tá com frio? Calma, encosta nas coxinhas, na nuca ali do bebê. Se ele tiver suado, se ele tiver molhado, é porque ele tá com calor, tá? E aí você pode tirar a roupa. Se ele tiver normal, é porque para ele está bom. Então você não precisa tirar a roupinha dele se ele não tiver suado. Terceiro ponto, que esse é o que assusta muitas mães. Cuidado com os engasgos. Então, sempre, tá? Sempre que o seu bebê mamar, coloque o seu bebezinho para rotar. Uma das posições, ainda mais quando é um bebezinho bem pequenininho, né, recém-nascido, posições mais confortáveis para o seu bebê é você deixar ele em pezinho no seu peito, tá bom? Ali em torno de 10, 15 minutinhos, pelo menos. Nossa, Adriele, mas é muito tempo? Às vezes é o tempo da mamada vai ter que ficar tempo no colo? Sim. Por quê? O canal do bebezinho ali, ele não está totalmente formado, ele não está totalmente fechado. Isso vai acontecer lá pelo 6º mês de vida do bebê. Então, sim, o bebê precisa de uma ajuda, que ele fique numa posição ereta, para que o leite fique ali em cima. E se voltar, pode ser que aconteça, tá bom? Mas é normal o bebê regurgitar um pouquinho, sim, não tem problema, isso faz parte do desenvolvimento do bebê. E aí, como eu falei, que eu acabei de falar de deixar o bebezinho reto, uma coisa pra gente evitar é, logo depois que o bebê mamar, deitar este bebê, tá bom? Então não deite este bebê, deixe ele em pezinho ali no seu colinho, para que esse leite realmente fique. E daí tem uma outra questão, seu bebê vai sempre arrotar? Talvez. Tem vezes que ele vai arrotar, tem vezes que ele não vai arrotar e tá tudo bem. Adriele, já tô 20 minutos aqui com ele e ele não arrotou. Calma, se ele não arrotou é porque não entrou o ar quando ele estava mamando, tá bom? Então ele não vai ter essa saída de ar, porque o arroto é o quê? É uma saída de ar. É isso, é basicamente isso, tá? Então, o que você pode fazer é passar a mão nas costinhas do seu neném. Então, você deu mamar, terminou de dar mamar, ele tá no seu colo, vamos dizer que ele tá aqui, né? A cabecinha tá aqui, eu tô segurando o bumbumzinho, e aí vai passando a mão pra cima nas costinhas do seu bebê. Esse passar a mão para cima, ele vai ajudar se tiver qualquer questão de ar a sair pela boca. E meu bebê arrotou quase que imediatamente, Adriele. Então eu já posso deitar? Não.
Ele não fica só em pé por causa do arroto, ele fica porque o leite tem que ficar ali no estômago, tá bom? Então, se a gente deita esse bebê, ele vai ter essa dificuldade na digestão dele. Então, deixa esse bebezinho sim. Ele acabou de ficar em pezinho, eu mal virei, ele já arrotou. Continua ele ali, deixa ele em pezinho, aproveite esse momento com o seu bebezinho, independente se estiver acordado, se estiver dormindo, aproveite esse momento gostoso de aconchego para ficar com o seu bebê. Quarto item para a gente pensar é o banho seguro. Então, não é banho quente, tá bom? E não é banho frio, é um banho morno. Então, a gente precisa sim identificar se esse banho está bem gostoso, está morninho. É legal para mães, principalmente de primeiras viagens, ter sim um termômetro de água, mas isso é dica minha, tá bom? Porque eu já vivi isso. Então, não coloque só, porque o termômetro de água a gente coloca e ele fica boiando ali na água, né? Então, o ideal é você não colocar na superfície, porque na superfície sempre a água vai estar mais fria. Aonde a água vai estar quente? É no fundo. Então, você pega esse termômetro, segura lá embaixo, segura um pouco ele lá embaixo, para você ver a questão da temperatura. 36 graus e meio é o ideal para o bebê tomar banho. E saiba que sim, 1 grau a mais ou para menos faz diferença no banho do bebê sim, tá? Então, 37,5, 38 graus, a água já está muito quente para esse bebê, então não é assim. É 36 graus e meio ali. Essa é a temperatura ideal para o seu bebezinho poder tomar banho tranquilamente e você não correr riscos de queimar o seu bebê na hora de dar o banho. Quinto ponto para a gente pensar, o ambiente de sono que seja seguro. Então, a gente vê, né, para vender aqueles kits lindos, maravilhosos, kit berço, aquelas coisas lindas que a gente fala, meu Deus, é o quarto dos sonhos do meu bebê. Mas aquilo, se você tá grávida, isso não for um sonho sim seu realmente, nem compra, nem gaste dinheiro com isso, porque a recomendação é não ter absolutamente nada dentro do berço. Então, não ter nada em volta do berço, não ter aquele mosquiteiro, não ter as cordinhas amarrando. Gente, qualquer coisa dessa pode ser motivo para sim levar o bebê a óbito, tá bom? Então, tome muito cuidado com qualquer coisa que você tenha dentro do berço. O seguro ali é estar a criança e o berço. É isso, entende? Então tome muito cuidado, porque é a questão da vida do seu bebê que a gente está falando. Então o bebê não precisa de travesseiro, até porque se você colocar travesseiro no bebê, ou você vai estar forçando a questão da nuca ou a questão da coluna do bebê. E o bebê, ele precisa sim, por causa da formação do corpo dele, ele precisa dormir em um colchão firme, tá bom? Sem travesseiro, sem nada muito mole. E o ninho redutor, Adriele. Você até pode usar o ninho redutor nesse primeiro momento. Eu nunca usei, tá bom? Tive 3 filhas, grávida da quarta, não vou usar. Então, para mim, é uma coisa que não fazia falta. Eu simplesmente colocava direto no berço. E usei sempre o berço com todas, sempre foram direto pro berço do hospital, direto pro berço. Nunca a questão da cama compartilhada, tá bom? Não vou dizer que eu nunca fiz a cama compartilhada, não isso. Mas a cama compartilhada também é um risco bem grande para a gente às vezes acabar adormecendo e virar em cima do bebê, matar o bebê, ou o bebê virar e a gente não vê. Então, o seguro é o bebê estar conosco no quarto, dentro do berço dele, próximo à nossa cama, onde a gente consiga visualizar essa criança. E aí tem outra questão, que é a posição do bebê também, tá? Então, a posição do bebê, ele precisa estar de barriguinha para cima, sempre de barriguinha para cima, porque pelos estudos, atualmente, essa é a posição mais segura para o seu bebê, tá bom? E daí também, já que a gente tá falando de segurança e de sono, é muito comum falar, o charutinho, deixar o bebezinho apertadinho. O charutinho não pode ser utilizado quando a criança está dormindo. Preste muita atenção. Então, quando a criança está dormindo, ela adormeceu, ela pode até adormecer ali no charutinho e tal. Ela adormeceu, você precisa tirar esse bebê. Porque se ele se engasgar, se ele se afogar e ele estiver preso, ele não vai conseguir nem virar. Porque qual é a tendência do bebê quando ele se engasga? Se vier, volta ou ele vira,
tá? Muitas das vezes ele consegue se desafogar sozinho, mas se ele tá totalmente preso, há o risco eminente de morte súbita por causa do charutinho. Então, cuidado. Charutinho é ótimo? É ótimo. É vida? É vida. Acalma o bebê? Acalma o bebê. Mas você não deve deixar, em hipótese nenhuma, o seu bebê dormindo de charutinho. Então, não se trata de viver com medo, tá bom? Se tratam de ser ações, pequenas ações para a gente prestar atenção em questão do cuidado da mamada, do sono, do cordão umbilical, da questão da roupa, né, da vestimenta da roupa, para que esse bebê e você consigam viver aí de uma maneira mais tranquila e evite sustos possíveis que você talvez nem precisaria passar, mas às vezes a gente não sabe de algumas informações e acaba passando por algumas dessas situações por falta de informação, tá? E se você quer realmente informação, eu indico você se inscrever aqui no canal, se inscreve aqui no Ritmos da Maternidade, me segue lá no Instagram também, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e eu te espero no próximo vídeo. Beijo, fica com Deus!